Bom dia, pessoal. Sou Patrícia Tavares, sou sócia e diretora de planejamento da House Cricket, uma agência de engajamento. E estou aqui porque sou presidente do júri do Prêmio Abend. Tenho uma história longa com o Prêmio Abend, já desde o início de carreira participava em diferentes empresas, em diferentes agências. Como jurada, estou no Prêmio Abend há uns 10 anos e, nos últimos 3 anos, a associação me convidou para fazer e conduzir a presidência do júri. Isso é uma coisa bem bacana, porque eu vejo tudo. Antes eu só via a categoria que eu votava. E tem uma coisa péssima para uma pessoa que adora dar opinião, que eu não posso mais julgar os cases. Então, eu só vejo jurados julgando os cases e tiro as dúvidas. A coisa chega para mim quando gerou uma dúvida. Essa categoria está certa? A gente ficou em dúvida disso? Como é que a gente trata essa situação? Então, assim, perdi a chance de ser jurada, mas a posição na presidência do júri também é muito bacana, porque me dá a possibilidade de, junto com a associação, construir e fazer o prêmio ainda mais forte. A gente está na 29ª edição, que foi o evento teve a semana passada, um brilhante evento conduzido pelo time da associação, foi fantástico. Não sei se todos aqui puderam estar presentes, mas quem não pôde perdeu um festão, foi muito bacana. A associação está prometendo uma festa ainda maior. Podem cobrar da Cláudia, porque ano que vem é 30 anos, então aquela coisa, festa tem que ser ainda mais especial. E hoje a proposta é justamente a gente dividir com vocês os cases que foram premiados. São as categorias especiais, Grand Prix, Prêmio de Criação, Melhor dos Melhores de cada categoria, e os troféus Ouro. Infelizmente, nem todos os premiados conseguem estar aqui com a gente hoje, então a gente vai apresentar alguns, não todos, mas sempre para quem está aqui dentro. A dinâmica do nosso encontro, a gente vai trabalhar por categoria, então a gente sempre vai chamar um jurado dessa categoria, normalmente quem presidiu a mesa do júri, para fazer um debate com o proprietário do case. A gente tem aqui só a agência, às vezes a gente tem só a marca, só o cliente, às vezes a gente tem agência e cliente, que é a ideia de que, numa apresentação breve, coisa de 5, 10 minutinhos, conte para a gente um pouquinho da experiência daquele projeto, conte um pouquinho do projeto, e a gente gere aqui um debate. Então, a ideia é que a gente faça, para manter a dinâmica do evento, as perguntas ao final, mas eu vou sempre dar uma paradinha no final da categoria, porque eu sei que todo mundo que apresentou ainda está na plateia, porque, eventualmente, alguém apresenta e tem que ir embora. Então, ao final da categoria, eu vou abrir para vocês, caso alguém tenha alguma dúvida, mesmo que a pessoa já tenha saído do palco, vocês podem levantar essa questão e a gente vai apresentar ali. Eu queria, em primeiro lugar, só pedir para quem vai participar como jurado aqui hoje, componente da mesa, só levantar para a gente dar um oizinho, que eu sei que a Ana Maria já está aqui, a Janaína, o Paulo Klein, e eu acho que o Ramalho não chegou ainda, Não, Elaine? Tá. E a gente tem o Eduardo Ramalho também, que deve chegar daqui a pouquinho. Tá? Você pode passar o slide, Cadu? Aqui a gente tem um pouquinho uma visão de quem participou esse ano, então a gente fica muito feliz. Quanto menor é o quadradinho nessa tela, mais feliz a gente fica na associação, porque significa que teve mais gente para fazer encaixar nesse slide. A gente tem também nossos patrocinadores desse ano, grandes marcas que apoiaram o prêmio, tiveram um espaço bacana também lá no evento, os patrocinadores, apoiadores, e todos os participantes. Eu não tenho de cabeça aqui hoje quantas marcas participaram, mas a gente teve uma quantidade bastante relevante de cases inscritos. Foi muito, muito gratificante para a associação conseguir perceber a credibilidade que o prêmio mantém no mercado e quanto ele é relevante para a gente. Então, vamos lá, vamos começar. Cadu, a gente tem o case de Grand Prix. A gente vai começar com a categoria Call Center, na realidade. E o primeiro case seria o Grand Prix, mas o time do BTG não pôde aparecer aqui para dividir com a gente. Tá? Então, a gente vai, sem o participante junto, a gente não compartilha o projeto por questão de confidencialidade. A gente precisa que eles estejam presentes para poder compartilhar com o mercado os dados, porque a gente sabe que, na posição de jurado, a gente também tem acesso a questões muito estratégicas que nem sempre estão disponíveis. Então, a gente não passa. Mas, além de BTG, a gente tem Friboi, AIC, pode passar, a Proa, a Teleperformance, teria mais um case de BTG e a Tato. Então, é com essas marcas que a gente vai conversando. Queria, para começar, chamar a Ana Maria Monteiro, da M3, para compor a nossa mesa. Por favor, Ana.
o que você quiser, aonde você quiser, se quiser sentar, se quiser ficar em pé. Se quiser perto de mim, eu gostei também. Muito bom, muito bom. Ana, seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Se você quiser contar um pouquinho de quem é você, coisa rápida, teu microfone está ali, ó. Pode pegar. Eu sou muito tímida, realmente. A Ana é verdade. Eu sou muito tímida, nem vou pegar microfone, nada. Bom, ela falou que está há 10 anos no Prêmio Abend, eu estou só há 29. Mas isso aí... Eu fico até sem graça de falar isso, porque já pensou? Comecei na Abend, eu era uma criança, então, claro. Ninguém outra coisa. Não? Então, é uma honra. Muito obrigada pela oportunidade de aprender com vocês. Para mim, essa aqui é uma experiência de MBA. É uma coisa assim, impressionante como a gente aprende, como a gente lida com cases criativos, inovadores, assim, muito bom mesmo a gente perceber o quanto vocês se dedicam para subirem lá ao palco, quando a Cláudia, cadê ela? Ah, está aqui, nos fala, ano que vem vai ser, não sei o quê, 30 anos. Gente, esse ano foi incrível. Todos os anos foram incríveis. E eu não sei o que você vai fazer, Claudinha, mas é muito justo o que você traz para nós, em termos do sacrifício que eu sei que vocês fazem, de tempo, porque não é fácil escrever um case, gente. Agora, não é fácil a jornada dele. Então, muito obrigada. Eu estou aqui representando essa categoria que eu amo, Contact Center. A nossa consultoria nasceu nesse mundo que antes era chamado telemarketing. Eu acabei escrevendo o primeiro livro de telemarketing no Brasil e ficando conhecida nesse setor. Hoje, a gente fala call center, contact center, CX, CS, C não sei o quê. E a gente, na verdade, o que a gente quer é aplaudir nossos clientes, é fazer tudo para que a jornada dele seja maravilhosa. Obrigada, gente. Com esse sorriso, a gente acredita, né, gente? Olha a energia da pessoa. Bom, gente, então vamos lá. A gente quer convidar aqui o Luiz Eduardo Doná, que é coordenador de relacionamento com clientes e consumidor da Friboi. Luiz Eduardo, por favor, componha a mesa onde você preferir. Só é bacana você já pegar um microfoninho aí para você, para a Ana, que a gente vai ver o case Friboi e otimização da jornada de atendimento ao consumidor, que foi um dos cases ouro da categoria Call Center, Contact Center da premiação desse ano. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Patrícia. Você pode tirar ele daí que vai ficar mais fácil. Isso. Uhum. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, Patrícia, da apresentação. Ana, eu falei para você, eu vou falar para todo mundo ouvir. Me identifiquei muito com a sua fala, né? Você falou que tem 29 anos aqui, né? Eu estou com 20 anos de Friboi também. A Juliana Amaral, que está aqui comigo, fazendo 24. Ju, entrou com 12, né? Então, já começando aí. Concordo com o que a Ana disse, né? A gente vê ao longo dos anos essa evolução, as siglas e as nomenclaturas, tanto em inglês quanto em português. E, no final do dia, a gente entende que é de pessoas para pessoas, né? A gente tem que tratar bem quem está dentro de casa e buscar atender da melhor forma possível quem acessa a gente, né? Então, me apresentar um pouquinho rapidamente, né? Eu sou o Luiz, trabalho na Friboi. A Friboi é uma empresa da JBS, né? Nós somos uma divisão de carne bovina Brasil. A matriz fica aqui em São Paulo. Nós ficamos no interior, então não repara os R meio puxado aí, tá bom? A gente fica em Lins, fica a 450 quilômetros de São Paulo. Uma estratégia da empresa, é um complexo industrial da JBS, onde tem uma fábrica da Friboi. Uma não, né? Temos umas 10 fábricas de Friboi lá, entre in natura, alimento preparado, Shark e produto não comestível. E a gente tem lá um escritório, um espaço nosso, lá dentro, onde a gente tem os times de relacionamento com consumidores, né? A Friboi é B2B, mas a gente atende o cliente e o consumidor final também. A gente tem o time de B2B, de atendimento ao cliente no B2B,
E tem conosco lá, fica na minha gestão também, a parte de relacionamento com o cliente, mercado internacional. A Friboi exporta boa parte da produção. Temos uma parte também estratégica nossa lá, que é a parte de documentação, homologação e acompanhamento de auditorias. Então, esse é o nosso negócio diário. Né? A gente se deslocou para cá, viemos algumas reuniões na matriz e viemos aproveitar para falar um pouquinho do que interessa para nós aqui agora, tá? Que seria o nosso case, né? O que nos trouxe até aqui. Né? E, na verdade, o que nos trouxe até aqui foi um projeto que começou, né, uma idealização de médio prazo. Nós não podemos falar que começamos ontem com isso. Né? A gente percebia que havia uma necessidade de melhorar o atendimento no consumidor quando se falava em repor o problema dele, o produto dele. Né? Porque a gente trabalha com carne, a maioria das vezes carne in natura. Então, precisava o porteiro ficar esperando para receber, precisava ter alguém em casa para receber esse produto na hora da reposição, precisava agendar horário, a pessoa tinha que ter uma energia gasta, né, maior do que, às vezes, necessário para poder receber o que era de direito dela. E, baseado nisso, nós começamos toda uma jornada para melhorar, né, esse atrito entre o contato inicial e a finalização desse atendimento. O slide está contigo? Pode avançar, Cadu. Só você pedindo para avançar que o Cadu vai... Ó, o retorno está para você aqui, Luiz. O retorno está para você aí. Tá, joia. Podemos passar mais um, tá, Cadu? Por favor. Então, a estratégia nossa, né, ela foi a implementação de um fluxo de ressarcimento através de depósito em conta, como uma opção para o consumidor. Tá? Trazendo aqui, num bate-papo bem, né, entre nós, assim, eu vou depositar o dinheiro da carne que o consumidor comprou que não estava legal, vou depositar o dinheiro na conta dele ao invés de mandar outra peça para ele. E, com isso, ele mais rapidamente vai ter a oportunidade de ter uma nova experiência de ser ressarcido. Tá? Então, assim, a gente começou fazendo isso por cartão. Então, a partir do momento que a gente fazia a triagem e acertava essa reposição, a gente enviava um cartão de crédito, né, com o valor acordado com o consumidor. Passando disso, o cartão demorava 14, 20 dias, dependia de alguém para receber o cartão do outro lado também, enfim, às vezes o cartão voltava e tinha que reemitir. Funciona. Só que a gente ainda via que poderia melhorar um pouquinho mais. Aí nós começamos a fazer depósito por terceiros. Né? Então, eu já acordava com o terceiro fazia esse depósito. E aí a gente começou a conversar, a JBS tem uma área de TI também, que nos apoia bastante, nós temos uma área de contabilidade fiscal bem forte dentro de casa, e começamos a conversar para fazer isso dentro de casa. Né? Foi onde veio a ideia do depósito próprio. Né? Então, hoje, gente, né, como funciona? Uma colaboradora, um colaborador nosso atende a pessoa, se fizer no primeiro atendimento e já conseguirmos os dados de conta bancária, a gente já lança, já faz a aprovação, e em 2 dias o consumidor está recebendo esse valor na conta dele, se for de opção dele, tá bom? Então, a gente diminuiu aí de 20, né, com a emissão de cartão, para 2 dias com o depósito em conta. E, com isso, transformou essa jornada numa jornada mais leve do que era, mais rápida, mais prática, né? Então, a gente viu bastante benefício com isso e a gente teve bastante feedback positivo. Se puder passar, por favor, Cadu. Aqui, além, né, da gente fazer a proposta, né, nós pensamos em alguma coisa que deixasse o consumidor inteirado de como estava a situação dele junto à Friboi. Então, nós criamos uma jornada de mensagens que vão posicionando o consumidor de como está o processo dele. Tá? Claro, dentro do LGPD, com autorização, a gente tem lá o sistema, a gente coleta os aceites. Se aceito, né, agora nós vamos ver aqui uma jornada, né, de mensagens, são várias mensagens, pode passar, por favor.
É uma já com envio do protocolo, logo após o primeiro contato, né? Uma avisando que a parte de ressarcimento está em andamento. Depois a gente envia uma outra, avisando, olha, teu depósito caiu, confere aí, tá? E passando isso, né, a gente envia as pesquisas de CSAT e de NPS para ele responder se ele se sentir confortável e sentir vontade de responder. Então, a gente fez essa jornada para ele acompanhando o processo dele, não ter que ficar ligando e perguntando, e aí, como é que tá? E não caiu ainda, por que não caiu? Então, a gente, de alguma maneira, tenta passar esse conforto para o consumidor, tá? Pode passar, por favor. Então, assim, a gente tem alguns benefícios que nós estamos conversando aqui, 90% do tempo de reposição, 95% dos consumidores hoje preferem esse tipo de reposição. 95% dos nossos consumidores preferem o depósito em conta. O nosso CSAT tá bom, né? A gente tem um time lá que trabalha duro no dia a dia para fazer o melhor, né, que pode para atender o nosso consumidor. E a gente percebe, isso é perceptível, uma contribuição direta. O Ju tá ali, né? Tá tanto tempo quanto eu, mais tempo que eu de saque. A gente percebe que o quanto o consumidor fica feliz quando ele recebe esse retorno rápido, tá, gente? Então aí só tem um exemplo, mas no dia a dia a gente vê isso aqui, vê no Reclame Aqui, vê nos feedbacks de pesquisa, que a agilidade conta muito, tá bom? E aí, seguindo para finalizar, gente, como, né? A Ana falou aqui e eu comecei e vou finalizar dessa forma, né? A gente, no final, acaba trabalhando, né, atendendo da melhor maneira possível, de pessoas para pessoas. A gente, de alguma maneira, a gente tem que facilitar a jornada do consumidor. E esse é um dos nossos propósitos dentro da Friboi, trazer uma jornada um pouco mais interativa, um pouco com menos atrito, para que esse consumidor, cada vez mais, ele se fidelize à nossa marca e continue a consumir os nossos produtos, tá bom? Então, aí tá, gente, meu contato tá aí, qualquer coisa estou à disposição de vocês. Muito obrigado, não sei se eu passei o tempo. Sem problema. Você contando essa história tão boa de ouvir, não tem nem problema com o tempo, Luiz, pode esquecer. É maravilhoso quando a gente consegue ver o consumidor ser colocado no centro e que a marca ainda tem um saving com isso, né, gente? Porque é o que o Luiz mostrou aqui pra gente, né? Que você conseguiu melhorar a vida do consumidor e vocês ainda, enquanto empresa, enquanto processo, você conseguiu baratear teu processo. Eu queria fazer uma pergunta para a Ana, que agora, primeiro, eu acho que você vai precisar do outro microfone. Bom, obrigada, Luiz. Como é que foi? O que vocês, enquanto júri, vendo esse case brilhante que o Luiz apresentou para a gente, o que chamou atenção para vocês a ponto da gente dizer, puxa, esse é um case que merece estar no topo entre os cases do Prêmio Abend? Obrigada pela pergunta, porque o que me chamou muita atenção, Luiz, Ju, posso falar Ju? Foi vocês conseguiram reunir TI, auditorias, compliance, financeiro da JBS para conseguir fazer isso, gente, porque não consegue, porque está lidando com valores, espécie. E aí eu falei, gente, só isso aqui já merece um prêmio assim da mais alta categoria, porque a gente sabe que não é fácil. E o que você me diz sobre isso? Ana, é realmente pessoas para pessoas, né? A gente trabalha, né, no convencimento, no engajamento, trabalha fazendo as interações diárias para conseguir conquistar parceiros para a nossa causa. É bem isso aí. Né? Então, com conexões. A Ju fala muito, né, de engajamento, a gente trazer as pessoas para o nosso lado, mostrar que nós vamos ter geração de valor. Valor não é só dinheiro, né, gente? A gente tem que gerar valor. E essa geração de valor para o consumidor, né, a gente conseguiu demonstrar dentro de casa que é muito importante. Eu acho que esse foi o ponto, viu, Ana? Eu acertei o ponto? Ah, então tá bom. Muito que bom. ótimo. Muito bom.
Você tem alguma coisa sobre a experiência do prêmio? Como é que foi a decisão de vocês? Puxa, esse case ele merece para o Prêmio Abend. Isso foi simples de lidar lá dentro? Porque uma coisa que sempre aparece, gente, muito na associação e a gente recebe muita dúvida é a respeito da confidencialidade e como os dados vão ser tratados. Porque, sim, é um contrato de confiança que o participante faz com a associação, porque ele entrega, normalmente, dados que ele não está abrindo para o mercado, né? Nem todo case está aberto para o mercado da forma que a gente vê números aqui. Como é que foi isso dentro de Friboi? Foi tranquilo? Deu um pouquinho de trabalho? Você precisou convencer alguém? Uma empresa com 30 anos de mercado dispensa apresentação, né? Então a gente já sabia que a gente estava no lugar certo. Eu acho que começa aí, tá? A confiança. A gente fala dentro da Friboi que confiança nos une. E a gente usa isso até para as nossas relações no dia a dia, com clientes, com parceiros, com fornecedores. Então acho que começa por aí, tá? A gente estava bem seguro também de tudo que a gente fez. Estava dentro do que a gente espera como propósito, do que a LGPD espera, né? do que rege a LGPD e do que a gente acredita que o consumidor espera. Então, a gente foi bem tranquilo, viu, com isso. Perfeito. E esse projeto, acho que é uma declaração de confiança com o consumidor também, né? Porque vocês estão acreditando que aquele consumidor, de fato, é merecedor. E a gente sabe, né, que existe vários desvios dentro da indústria. É muito bacana. Você tem mais alguma coisa, Luiz, para colocar? Não. É só agradecer o tempo, agradecer o convite, parabenizar novamente pelo evento do prêmio, que foi fantástico, pela organização de hoje, para todos os organizadores, está tudo fantástico. Obrigado. Perfeito. Obrigada pela tua participação, então, Luiz. E a gente segue nosso evento, mas agora chamando o William Robson, que é coordenador de operações da AIC. William, por favor. William vai apresentar para a gente o case Banco Digio, jornada rumo ao selo RA1000 e máxima excelência de atendimento. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Vocês estão bem? Então tá bom. Meu nome é William, sou da IC, represento o Digio aqui hoje. E a gente veio falar um pouquinho sobre o Reclame Aqui dele. Tá? É um trabalho árduo, o Reclame Aqui. É um trabalho muito delicado, a gente tem que pensar muito no nosso cliente final e na experiência que a gente trata diretamente com ele. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui o nosso case. Pode passar o slide, por favor. A gente sempre começa a nossa apresentação como um dos princípios inegociáveis. Então, hoje eu escolho, acreditamos na colaboração mútua de nossos grupos. Hoje representa muito isso, o nosso Reclame Aqui, porque a gente precisa contar com todos os grupos, não só a célula do Reclame Aqui, mas a célula de voz, a célula de chat, a célula de mídias. Então, eu escolho esse princípio, porque a gente precisa ter a colaboração de todos os nossos grupos. Tá? Pode passar. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos índices de resposta, índice de solução, o Voltaria a Fazer Negócio e a nossa principal reputação, que é o Reclame Aqui, o RA1000, né? Tá bom? Pode passar, gente. Então, como que a gente conseguiu chegar no nosso selo, tá? É um trabalho muito delicado, igual eu falei, e a primeira coisa que a gente pensou junto, eu, os outros coordenadores e a nossa equipe de Reclame Aqui, como a gente precisava chegar nesse número. Então, primeiramente, fazer a primeira interação com o cliente assim que cai a reclamação no nosso site. Então, ele já se sente muito mais acolhido, ele se sente muito mais respeitado. Eu acabei de reclamar e já me ligaram, então, eles estão com a reclamação na palma da mão. Então, a gente faz o contato via telefone, para já identificar o sentimento do cliente, que é muito importante, se ele está nervoso, se ele está calmo, o que aconteceu, se a gente já consegue resolver o problema dele de imediato. Se a gente não consegue o contato telefônico, a gente faz via WhatsApp, e dentro da plataforma hoje que a gente trata, que é a Plusoft, tá bom? E aí, esses colaboradores que fazem essa triagem, eles têm a responsabilidade justamente de identificação do perfil do cliente. Se é um perfil agressivo, se ele está chateado com o banco, se ele precisa de uma
atenção muito mais delicada, tá? Em segundo, a gente tem a linha de frente. Essa linha de frente, ela faz todo a abertura de chamado do cliente. Por exemplo, um erro de aplicativo, que a gente tem muito hoje em dia, atualizações, estornos que a gente precisa dar para o cliente. Então, a gente faz todo esse acompanhamento e faz essas aberturas de follow-up, que vai transitando entre todos os colaboradores. Então, todos os colaboradores têm a ciência e o comprometimento com todos os nossos clientes, tá? Em seguida, a gente faz a análise dos casos negativos. Como eu falei na primeira, a triagem ela já faz a identificação do cliente negativo. Depois, nessa análise de sentimento negativo, a gente entra em contato de novo após a tratativa para saber como que foi a experiência dele no Reclame Aqui, como que foi a experiência dele no Digio. Então, a gente faz essa montagem de um script bem delicado e bem acolhedor com o cliente para ele conseguir fazer uma avaliação bem positiva. Em seguida, a gente faz a revisão de sentimento. Então, a gente pega todos os clientes que a gente identificou que não era possível reverter e tentamos contatos novamente com ele, falando: oi, tudo bem? Como você está? A gente resolveu o seu problema. O que a gente pode fazer de diferente? Me dá um feedback. Então, a gente pede o feedback para o cliente do que a gente pode melhorar também no Reclame Aqui e no nosso aplicativo. E, por final, a gente faz as solicitações de nota. É a avaliação do C7, a avaliação do Reclame Aqui. Então, a gente faz contato com 100% dos clientes. E aí, automaticamente, a gente consegue alavancar os nossos índices. Então, esse é o nosso case do Digio. A gente faz uma tratativa muito próxima do nosso cliente. Assim que cai a reclamação, a gente já fala com ele e já mostra que a gente está aqui para ajudar e resolver definitivamente o problema, tá bom? Fantástico, lindo ver essa jornada, né? Eu fico pensando que o maior desafio nisso tudo é recurso humano para isso, né, gente? Porque Exato. para pensar, para tratar com todo esse acolhimento, porque, né, quando você olha o projeto, como é que você vai colocar isso na rua? Nossa. Bom, Ana, você que sabe aí, né? Você sabe o tamanho da dificuldade disso, que você tem 30 anos de Prêmio Abend, não vamos falar quanto de telemarketing. A gente sabe qual que é o desafio de conseguir gente para isso. Conta pra gente, Ana, o que vocês, no time de jurados, perceberam nesse projeto para o William estar aqui com a gente hoje? William, parabéns. Gostei muito Obrigado. da sua fala. Conquistar o RA1000 não é fácil, e vocês conquistaram até muito rápido, né? Porque 2022 vocês já estavam no RA1000. Então, quero parabenizar todo o seu time, todo esse pessoal, porque você precisou muito reunir duas coisas: tecnologia e o fator humano. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente justamente tem um acolhimento com os colaboradores e dar o significado para todos eles. Eles precisam saber o como tratar o cliente. E se eu não treinar o meu time em como tratar bem o cliente, automaticamente você não vai conseguir trazer aquele cliente para você e fazer uma avaliação positiva. Então, o fator humano é um dos principais temas, e o fator de tecnologia é outro fator essencial, que sem isso a gente não consegue. Você tem que ter alguém distribuindo a tarefa ali, Exatamente. né? Não dá para deixar ele esquecer, porque tem todo um processo tão bem redondinho ali, né, que você não pode deixar ele estar sujeito a falha. Exatamente. E me conta uma coisa, William, a decisão de vocês entrarem para o prêmio, como é que ela surgiu? Então, meu gerente conversou comigo, junto com o Banco Digio, e falou: nossa, a gente conseguiu alcançar definitivamente o RA1000 e está muito estabilizado. A gente basicamente já vai para o segundo ano de RA1000, e falou: poxa, como que você fez isso? Como que você conseguiu estruturar isso? E a gente foi e mostrou justamente essa estrutura e fez um bate-papo com os colaboradores. E nessa
a gente falou, nossa, é um case de sucesso, é uma oportunidade muito grande de visibilidade do Banco Digio, então vamos se inscrever, vamos para cima e tentar fazer um melhor que todos? Vamos para cima. E aí a gente conseguiu justamente chegar nesse patamar. Muito bom. Excelente. A gente agradece a tua participação, parabéns pelo case, brilhante jornada, eu acho que dá muito orgulho ver, porque a gente para e pensa que tecnologia resolve várias coisas, mas ela é suporte, né? Quando a gente está falando em encantar cliente, não existe tecnologia que consiga resolver sozinha. Exatamente. Eu acho que vocês conseguiram esse equilíbrio em essência, e muito bacana, muito bom ouvir você contar, inclusive eu participei do júri, tem toda a diferença quando a gente escuta vocês contando o case, né? Acho que a gente tinha que mudar o prêmio, viu, Cláudia, virar speech de startup, assim, todo mundo tem que parar na frente do júri e contar, porque é tão gostoso quando tem emoção ali, né? Mas ia ser mais difícil de julgar, não ia ser, Ana? Ia ser muito mais, porque daí a gente ia gostar mais ainda de todos os cases, né? Obrigado, viu, gente? Muito Obrigadão. obrigada, parabéns. Que agradecemos. Muito obrigada. Obrigada. E a gente dá continuidade chamando o Vitor Viscomi e a Ana Menezes, da Proa AI, com o case Genial Investimentos, atendimento humanizado no mercado financeiro através de IAS. Sejam bem-vindos, Ana e Vitor. Oi, Ana. Minha xará. Tudo bom, Vitor? Tá com vocês para contar para a gente um pouquinho desse case. Perfeito. Bom dia. Eu sou a Ana Menezes, sou head de marketing de relacionamento com o cliente na Proa. Vou contar aqui um pouquinho da Proa para vocês, que é importante a gente saber quem é a Proa, né? E como que a gente chega até aqui com esse case com a Genial Investimentos. A Proa é uma empresa especialista em inteligência artificial. Então, nós trazemos inteligência artificial dentro dos processos, dentro do atendimento. A Proa vem sido conhecida como referência, né, em consultoria de assistentes virtuais e na implantação de assistentes virtuais, né? A Proa, eu vou pedir para você passar, cadê? Isso, muito bem. Pode avançar. E a Proa também nasce, né, como partner da IBM, então, algo que a gente sempre traz, isso dentro da história da Proa, desses 6 anos aí, que a gente vem trilhando aí por mares, as parcerias estratégicas. Então, a Proa nasce como partner da IBM, então, a gente sempre traz tecnologia de ponta para os nossos clientes. Então, a gente vai trazer um pouquinho disso dentro do case. A gente usa aqui o motor cognitivo do Watson. E, quando a gente fala de inteligência artificial para assistentes virtuais, o Watson está a anos-luz, né? Principalmente porque a gente está falando de português. Então, a Proa sempre traz essas parcerias estratégicas, né? Hoje, a gente também tem outros parceiros. Nasceu com a IBM, mas também nós temos outros parceiros estratégicos aí. E a Proa pertence a um ecossistema de CX, né, da Kainos & Co. E, então, são diversas marcas aqui que você pode contemplar, e elas vão se complementando, né, olhando para a experiência do cliente, focados e muito movidos em mover essa experiência para frente. É nisso que a gente acredita, né? Então, as marcas vão se complementando. A quem participou aqui, quem esteve também na premiação, conheceu outras marcas aqui, conheceu a Move esteve aqui, Kainos, com outros cases aí também de sucesso. Né? Então, são empresas complementares, olhando para esse 360, olhando para a jornada do cliente. E aí a gente entra, então, de fato, no case que a gente foi premiado, e com muito orgulho, que é nessa parceria que nós temos aqui com a Genial Investimentos. Então, dentro de um cenário onde nós tínhamos 100% voz, e aí dentro de quando nasce o assistente virtual mesmo, e ele vai... E isso é muito bacana no assistente virtual, e no case da Genial, e em todos os cases que a Proa tem aqui, de ter esse trabalho de recorrente aqui de retroalimentação. Então, os assistentes vão nascendo e vão ficando cada vez mais robustos, né? Então, ele nasce com essa dor de ter ali, dentro de um cenário pandêmico, 100% de atendimento em voz, e precisava trazer essa mesma experiência, que é algo que acho que todos vocês aqui prezam. Quando a gente tem nosso cliente, a gente preza em dar uma experiência bacana para ele, e ter essa mesma experiência que o cliente tinha na voz, ter também no texto, né? Então, e escalar isso. Então, nasce o Eugênio,
que é carinhosamente chamado pelo head da área como camisa 10. Então, nasce o Eugênio, que traz essa experiência incrível para o cliente também no texto. Traz esse autosserviço para o cliente. Você está no canal que o seu cliente quer estar, porque tem várias pesquisas de mercado que trazem aí que hoje mais de 90% das pessoas querem estar aonde? No texto. Não é? É no texto que as pessoas querem falar. Mas mais do que você estar no texto, de você colocar um assistente virtual, é você falar o que o seu cliente quer ouvir, como ele quer ouvir e autosservir o seu cliente. Porque a mensagem, ela só é, de fato, uma boa comunicação quando o que sai da minha boca chega até você da maneira que você entende 100%. Não é isso? Então, essa é uma mensagem eficaz, essa é uma mensagem eficiente. E é isso que a gente busca juntos. E aí eu nem falo cliente, é uma parceria, é um trabalho a 4 mãos que nós fazemos aqui com a Genial Investimentos. Mas eu não vim sozinha, eu trouxe aqui o Vitor Viscomi, especialista em inteligência artificial, e a gente gosta muito de trazer do nosso lado toda a visão de cliente, mas eu trouxe o Viscomi para trazer também como que isso foi realmente, saiu do papel, saiu do desenho e se materializou. Bom dia, gente. Eu sou o Vitor, né? Trabalho com inteligência artificial há cerca de 5 anos. Hoje sou especialista em IA na Proa. E eu vim falar um pouquinho sobre como a gente conseguiu, junto com a Genial, revolucionar o atendimento deles e fazer diferença no dia a dia do cliente final e no dia a dia dos colaboradores da Genial também. Falar um pouquinho sobre a implantação do Eugênio, né? Inicialmente, ele foi planejado com 40 respostas só. Então, ele conseguia responder sobre 40 assuntos, mais ou menos, era bem pouco. Desde o começo ele está na web, né? Então você consegue acessar o site da Genial e conversar com o Eugênio, e também consegue conversar pelo aplicativo com ele. Hoje em dia, desde o começo também nós temos uma curadoria. Eu não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas a curadoria de chatbot é uma equipe responsável por fazer o acompanhamento de todas as interações no dia a dia ali, para ver se o bot está respondendo certo, se tem novas dúvidas que ele precisa responder. E desde o começo a Genial optou por ter essa equipe, e hoje nós temos cerca de 150 respostas. Então, ali, em 2 anos, a gente quase quadruplicou o número de respostas que o assistente consegue responder para os clientes, né? Hoje a gente tem uma alta retenção, como a Ana disse, a Genial fazia o atendimento 100% humano, né? Então, era bem complicado, grande volume, horário de atendimento. Então, hoje o bot consegue fazer esse atendimento 24/7. Uma coisa que tem desde o começo também, que é super interessante, em muitos assistentes virtuais nós temos a transferência para o humano, né? Que é pedir ajuda do atendente quando ele não consegue resolver um problema. E os atendentes têm horário de trabalho, né? Assim como todos. E quando algum cliente entra em contato com o bot e precisa falar com o humano, mas nós não temos atendimento humano, a gente consegue fazer uma abertura automática de tickets na plataforma da Genial, para que no dia seguinte, quando os atendentes chegarem, eles conseguirem já atender esse cliente que está esperando desde o dia anterior, né? E outra coisa legal que tem nesse case não é só o bot, né? Não só a ferramenta conversacional. A gente tem também ali com eles algumas ferramentas de OCR e Face Matching. OCR é reconhecimento de imagem, né? Então, todo o onboarding que o cliente da Genial precisa fazer quando ele abre uma conta, né? Quando você manda a foto ali da sua CNH, do seu RG, a sua selfie, hoje quem faz é uma inteligência artificial da Proa, fazer o reconhecimento para ver se é a mesma pessoa da foto e tudo mais. E todas as transações que você precisa fazer dentro do app também exigem o seu face matching, né? Você precisa escanear seu rosto para ter certeza que é você. E com isso a gente tem muito mais segurança, muito mais... a gente passa muito mais segurança para o cliente ali no aplicativo. Então, nós temos esses 3 produtos ali com eles. Pode passar. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre os autosserviços para o usuário que tem dentro do chatbot, que acho que é o principal diferencial dele. Hoje a gente tem 6 principais autosserviços ali, né? Que são coisas que o usuário consegue fazer sozinho, que antes ele precisaria mandar uma mensagem e ter que aguardar um atendimento humano ou ligar para a Genial para conseguir fazer. Eu vou comentar rapidamente sobre eles. Tem a validação do código BP,
O código BP é uma espécie de token que autoriza sua conta a fazer transações, mandar um Pix, conseguir fazer um investimento. Normalmente, quando você abre a sua conta, demora um tempo até esse token ser validado. E hoje, quando você abre a conversa com o bot, a primeira coisa que ele faz é ver se a sua conta já tem esse token. Que muitos usuários abriam a conta, já tentavam fazer algo super rápido ali, e não era possível por conta desse token. Então, quando ele vai pedir ajuda para o bot já fala para ele, sua conta está sem o código, você precisa fazer isso, isso e isso para sua conta estar ativa. Então, é uma aceleração muito grande na jornada do usuário, que antes dependeria dele. E agora o bot consegue fazer isso para ele, sem ele ter que perguntar nada. A gente consegue também oferecer o saldo para o usuário dele, né, o saldo que ele tem em conta. Caso ele tenha um saldo bloqueado, a gente também vai falar para ele. Você pode ter R$100 em conta, mas você talvez não consiga transferir esses R$100 por conta de algum bloqueio que você teve, algum investimento, algum resgate que você não fez. A gente também consegue oferecer isso para o usuário. A cobrança de plataformas de investimento e o valor da contratação, que são esses dois autosserviços. A gente consegue oferecer, de acordo com o perfil do cliente no bot, os valores que ele consegue contratar tais e tais plataformas, se ele tem alguma promoção ativa ou não. Então, isso são coisas que ele tinha que ligar para poder falar, e hoje o Eugênio consegue facilitar em muito tempo a jornada do cliente. Pode passar. O impacto na rotina da Genial, do Eugênio, é algo que a gente ouve bastante deles, que deu muito certo. Todos os atendimentos hoje são realizados pelo bot, não tem nenhum atendimento que o usuário fala primeiro com atendimento humano. Cerca de 50% de todos esses atendimentos são realizados pelo próprio Eugênio. Quando a gente olha para o número, pensando no mercado, pode ser que alguém pense que esse número é baixo. Mas, por se tratar de uma instituição financeira, muitos assuntos necessitam da segurança do humano, necessitam de uma dupla verificação, que hoje ainda o bot não consegue fazer. Mas eu acredito que, com a evolução da tecnologia e do mercado, logo ele vai conseguir. A gente gosta muito de falar que é uma retenção estratégica, porque existem assuntos que são mapeados justamente para serem tratados no humano, porque necessitam de um humano. Né? Por mais que você possa colocar aquela resposta, talvez, no assistente virtual, existem momentos que a gente, de fato, precisa falar com alguém. Exatamente. E aí, também falando sobre os outros serviços, né, de OCR, Face Matching. Então, todo o processo de onboard, como eu falei, é feito pelo reconhecimento de imagens, não necessita mais da interferência humana em todos os casos ali de abertura de conta, que também demorava um pouquinho, né, esse processo. E o combate a fraudes usando Face Matching, né? Não são todos os aplicativos de banco, não eram na época, né? Hoje acho que já deu uma evoluída nisso, que pediam alguma autenticação na hora de você realizar alguma transação. A Genial quis inovar nisso. E mesmo que você não tivesse senha no seu celular, ele ia pedir o reconhecimento da sua face ali, para você poder fazer uma transação. E o combate a fraudes foi gigantesco, né? A Ana vai falar alguns números aqui para a gente daqui a pouco. E esses são os grandes impactos que a Pro conseguiu ali no dia a dia da Genial. Pode passar. Muito bem, nós trouxemos alguns indicadores para que vocês pudessem conhecer. E ver, né, como os números corroboram para a consolidação desse case. Né? Os próximos slides, a gente vai ver alguns, só números mesmo, e trazendo aqui a retenção, o número de transferidos, o número de atendidos. É um chatbot que a gente ama muito trazer aqui nos nossos cases, né? É um case muito bacana e a gente acredita muito nesse processo que é feito a 4 mãos. O Eugênio, ele cresce a cada dia por isso, porque existe do nosso lado um trabalho todo feito em tecnologia, existe um trabalho feito com a curadoria, que junto com a área, junto com a empresa, vai fazendo com que ele seja cada vez mais robusto. E é assim que vai crescendo o atendimento, porque eu preciso ouvir o meu cliente, entender o que o meu cliente quer tratar, o que ele quer falar, e é assim que a gente vai mapeando os próximos passos, os próximos assuntos e os próximos autosserviços que vão sendo incluídos ali no chatbot. Né? Isso é um pouquinho do que a Proa faz no dia a dia. E aí eu vou pedir para você avançar um pouquinho também. Eu vou deixar aqui também os nossos contatos, caso você queira conhecer um pouquinho mais ali sobre a Proa e um pouquinho mais sobre as nossas soluções dentro da parte de IA e um pouquinho mais do que nós fazemos no dia a dia. Perfeito, Ana. Perfeito, Vitor. Muito obrigada.
Ana Maria, tua vez agora. Nossa, que case! Sabe por quê? Vou falar, Ana. Primeiro, pelo seu entusiasmo. Deve ser pelo nome, né? Pode ser o nome, não é? Vitor, você também. Muito obrigada. Acho que explicou muito detalhado, gostoso de ouvir também. E a gente sabe que quem lida com inteligência artificial é assim, meio... Hein? O que você me diz disso? Acho que você está um pouquinho certo. Não, mas o que chamou minha atenção, né, como jurada, foi a questão de vocês, com isso, conseguirem compreender o que o seu cliente pensa, sente e faz em cada interação que ele tem. Isso realmente chamou a minha atenção, porque não é fácil, a jornada é complexa. Quando se trata de principalmente essa parte de investimentos, é mais complexo ainda. E como é que vocês conseguiram isso? Eu acho que é por causa do nome, viu? Mas as pessoas costumam trazer muito isso, né? A inteligência artificial é um time muito mais... pensa muito nos robozinhos, né? Mas a gente gosta de trazer a humanização. É isso. É trazer a humanização para tudo que a gente faz. Dedicar isso com amor e colocar nossa energia buscando sempre aprimorar a experiência do cliente. Então, a gente está muito atento a isso. O time de curadoria é um time que está sempre inovando. A gente está sempre buscando treinar e treinar novamente. Ele precisa disso. E o chatbot é a mesma coisa. Né? Ele precisa desse treinamento. Ele faz parte do time. Então, ele precisa ser treinado, ele precisa ser aprimorado, e é por isso que cada vez ele vai ficando melhor. Né? E esse entusiasmo todo, a Proa gosta muito de andar assim, tá? Então, a gente não vem sozinho. Hoje eu também tenho algumas pessoas que estão aqui na plateia. Temos aqui a Ingrid, temos o Máximo, que é da Genial Investimentos, head da área. Então, a gente gosta muito de andar assim. Eu gostaria, assim, você perguntou, né? Como que a gente conseguiu fazer isso? Eu acho que a gente já tomou um pouquinho do tempo, mas eu vou abusar um pouquinho. Eu acho que, desde quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, a gente sempre ouviu que dados são um novo petróleo, né? E aí, um dos primeiros slides, a gente trouxe a evolução do bot com o tempo, né? Como ele evoluiu da quantidade de respostas. E acho que a gente conseguiu fazer desse case um sucesso, com muitas coisas, mas o principal são os dados. Análise de dados e interpretar o seu dado da maneira correta. A gente só conseguiu fazer essas evoluções no bot através dos dados. Então, trago... assim, eu sei que isso é óbvio, muita gente já ouviu isso, toda vez a gente ouve isso, mas não tem segredo. É só olhar os dados de forma coesa, interpretar eles do jeito certo, que eu tenho certeza que qualquer pessoa consegue fazer uma evolução em qualquer tipo de produto se você tiver o dado da forma certa e analisando ele da forma certa. Perfeito, porque de 40 para 150, fazendo uma comparação assim, em 2 anos, é muita coisa. Parabéns. Obrigado. Parabéns, excelente case. Obrigada, gente. A gente dá continuidade, então, chamando mais um case ouro da categoria Contact Center. Agora a gente chama Rondinelli César, gerente de operações da Teleperformance, e Heloísa Batista, da Autopass, para apresentar para a gente o case, utilizando a empatia como ponto de partida, transformar a experiência do usuário. Sejam bem-vindos, Heloísa e Rondinelli. Está com vocês. Bom dia, pessoal. Hoje a gente veio trazer um pouco do nosso case, focado na experiência do cliente. Como o Vitor trouxe aqui agora, né? A gente pegou muitos dados do que estava acontecendo, qual era a realidade do nosso cliente, qual era a principal dor. E aí, junto com a Teleperformance, a gente veio trazer esse case. Eu nem me apresentei, né? Desculpa. Eu sou Heloísa, sou supervisora de atendimento na Autopass. A Autopass é a maior empresa de gestão de bilhetagem eletrônica do Brasil. E a gente tem, em média, 5 milhões de usuários por dia. Então, o nosso principal produto é o cartão Top. Não sei se vocês conhecem. A gente tem um aplicativo, QR Code.
Estamos na região metropolitana de São Paulo e nas estações de metrô e CPTM diariamente. Então, nosso cliente ele é vivo e é um grande desafio, né, Ronde, trabalhar com o serviço público. Somos uma empresa privada que cuida de um serviço público diário básico, né? Olá, gente, bom dia. Oi, gente, bom dia. Sou Rondinelli, sou gerente de operações lá na Teleperformance. A Luísa explicou um pouquinho da dificuldade do nosso case, porque o número é muito grande de usuários e faltava essa conexão, de repente tentar trazer algo que a gente faz para o serviço privado com bastante excelência, também levando para o serviço público. Como levar essa aproximação, criar um método, criar um modelo que a gente conseguisse aproximar o usuário final e um usuário de rápido acesso, né, de grande velocidade, que precisa de utilização do serviço público hoje primordial, ainda mais em São Paulo, com esse grande número de dificuldades que a gente sabe que existe numa grande metrópole como a nossa. Mas como a gente conseguiria conectar, falar essa linguagem do usuário, fazer com que ele tivesse velocidade no atendimento, empatia, mas não uma empatia construída por uma persona, uma empatia por cada usuário, por cada tipo de dificuldade. E a gente criou um case que conseguisse aproximar o usuário dos próprios recursos humanos que a gente colocava dentro da empresa, porque eles também eram usuários. A ideia é a transformação desse case, ele é um case de uma página só, para facilitar nosso entendimento aqui, mas como a gente faz uma redução de tempo de atendimento, com resposta precisa, com velocidade, trazendo empatia e trazendo uma solução em mídias, né, principalmente, que foi o nosso foco, para que esse usuário tivesse conexão, principalmente com o problema, com a dor desse case, né, desse cliente, que a gente tivesse satisfação, aumento no índice de satisfação, porque não é simples, né, com um alto índice de usuários assim. E usuários de uma marca, eles ficam chateados com a marca, eles vão lá e postam. Usuários do serviço público, eles ficam chateados momentaneamente, instantaneamente, e postam 3, 4 vezes mais, e postam 3, 4 vezes no próprio dia. Haja visto tudo que vem acontecendo, como uma greve, por exemplo. E aí, como a gente faz essas conexões, foi o grande estímulo para a gente poder criar esse modelo e conseguir alavancar esta satisfação. O nosso grande desafio é porque é uma vitrine aberta, né? Então, é um serviço público e a gente vai parar no Bom Dia São Paulo, vai parar na TV todos os dias. Então, se tem algum problema, nas mídias sociais, é onde a gente é exposto diariamente. Então, qual que era a nossa principal dor no passado? Era trazer um atendimento rápido, mais humanizado, assim, com mais empatia, entendendo a dor do cliente, porque ele está ali, passando um problema na linha de frente, ele está na estação, ele precisa resolver aquilo agora. Não é uma coisa que eu posso falar para ele, não, espera 3 dias. Não, espera aqui que depois eu vou te atender. Então, a nossa dor era essa. E a gente acabou juntando tecnologia, que foi a inserção de novas ferramentas, novas plataformas, com a junção disso tudo numa operação só, que foi a Teleperformance. A gente tinha 2 EPS cuidando de mídias sociais. Uma cuidava de parte pública e a outra cuidava de parte privada. Então, o cliente me acionava no público e eu jogava para outra operação atender. Quando o cliente chegava no privado, a pessoa perguntava, qual que é o seu problema? Ele falava, de novo? Eu já falei do meu problema, você está brincando comigo, né? Então, a nossa dor foi juntar esse atendimento e trazer de uma forma mais rápida. A gente tinha 24 horas para responder o cliente. Era um período muito extenso. E hoje a gente atende 100% dos nossos clientes em até 1 hora. Então, ele entra em contato, traz lá o histórico dele, seja no público, seja no privado, e aí o nosso analista ele já pega ali, olha o histórico, vê todo o histórico que ele tem com a gente de muito tempo, de todas as interações que ele já fez, e começa a atender aquilo sem ficar fazendo diversas perguntas. Nome, CPF, não sei o quê. Ele precisa já ir direto ao ponto. O seu problema é esse, a solução é essa. E acho que, além desses ganhos aqui, que foi redução de custo, CSAT, satisfação do cliente, a experiência do cliente se tornou boa, que a gente parou de ser vitrine nos jornais. E aí, isso significa que está dando certo, né? A gente estava ali muito exposto todos os dias
porque não respondeu, ia para o jornal, ia acionava o time de PR, ia para a imprensa. Então, acabava acontecendo muita coisa. E é isso, assim, é um dia de greve. Um dia de greve para a gente é muito impactante, porque impacta o cliente como um todo, a ponta do nosso atendimento. Então, hoje a gente tem outros serviços, mas o mais utilizado é o cartão de transporte, é o QR Code, é o aplicativo, as máquinas das estações. O cliente está ali e é um serviço básico. A gente costuma dizer, né, lá dentro, que assim, se você tem um serviço, uma prestação de serviço de entretenimento, é importante, mas você consegue viver, você consegue ir para uma entrevista de emprego, você consegue ter a sua vida além daquilo. Agora, se é um serviço básico, direito de ir e vir, né, uma questão de mobilidade urbana, se você bloqueia o direito das pessoas, aí não tem como você adiar essa resolução. Então, acho que foi um pouco disso. Assim, a gente trouxe ferramentas, trouxe insumo, trouxe uma equipe mais preparada, que atende rápido, que soluciona o problema do cliente, que tem empatia. Então, o cara fala, ai, meu Deus, que dia ruim, segunda-feira está chovendo e eu esqueci meu cartão em casa. E aí ele fala, não, calma, vai dar tudo certo, não começa a semana pensando assim. Então, a gente trouxe exemplos de como trazer empatia para esse primeiro contato com o cliente, para esse momento de interação ficar mais leve, né? Às vezes a pessoa já está ali passando por diversos perrengues no dia, ela não quer mais um, né? Acho fantástica essa pegada que vocês usaram da empatia, né? Principalmente porque a gente está tão acostumado com o serviço público de estar desconectada. A empatia, né? Não é uma preocupação genuína, a gente sabe disso da máquina pública, né? Então, quando você é um prestador de serviço nesse grau, acho que trabalhar a empatia é muito poderoso, né? E o resultado está aí, né? 97% de CSAT, gente. Que é isso. Não, e hoje a operação de mídias virou um case para todas as outras operações que a gente tem lá dentro. Porque é uma referência de como atender o cliente, como cuidar do cliente, de que maneira a gente pode tratá-lo, até onde... E mídias são vários canais, né? Então, no Twitter a gente tem um perfil de cliente, no Facebook a gente tem outro perfil de cliente, nas lojas de aplicativo que a gente atende também é outro perfil, outro tipo de questionamento. Então, tem que entender a dor do cara do Twitter, que é uma pessoa mais jovem, mais conectada, que está mais ligada ao nosso aplicativo, aos canais digitais. Você não pode tratar tudo como mídia social ou tudo como um atendimento. Não. O Twitter é um perfil, o Facebook é outro, o Instagram é outro. E, às vezes, o cara te aciona em todos ao mesmo tempo. Aí você fala... Já sei que eu já sei que você está sendo atendido em outro canal. Isso também, essa integração de ferramenta ajudou a gente ter a visão do tipo, ele não vai ser atendido no Instagram, no Twitter e no Facebook. Ele vai ser atendido num lugar só, por onde ele quiser. Mas a gente vai dizer para ele, olha, eu sei que você já nos acionou em tal canal. Estamos aqui para te ajudar. Eu já te vi nos 5 canais diferentes. Fique tranquilo que aqui no 6º a gente vai resolver. É isso, não precisa ligar, porque vai resolver. Ana, contigo, conta pra gente um pouquinho. Bom, parabéns, Helena, é isso mesmo? Heloísa e Rondinelli, né? Nossa, difícil, hein? Vamos lá. Parabéns mesmo, Heloísa, eu achei fantástico aí a colocação de vocês dois. E eu vou falar agora como jurada, tá? O que eu senti, como foi assim para mim? Quando você fala essa palavra empatia e busca no dicionário o que significa isso, tá lá, se colocar no lugar do cliente. Mas isso está sendo muito questionado, muito. E por quê? Porque você não consegue se colocar no lugar do cliente. Só que o que vocês fizeram que chamou muito a minha atenção? Vocês colocaram os usuários, os operadores, Exatamente, como clientes. Gente, foi maravilhoso. Aí sim há empatia, porque ele sentiu na pele, ele sente na pele o que é. a gente queria uma conexão, né? Vocês tiveram uma conexão. Eu fiquei fascinada com essa parte. Indiretamente, isso eles mesmo? já são nossos clientes também, né? Porque são clientes do transporte público. Então, é muito bacana. Eles trazem uma visão de pessoa...
de experiência mesmo. Ai, comigo também aconteceu. Com a minha mãe, com a minha Aí avó. ele cria empatia. E para transformar. Então, eu gostei muito A gente nesse ponto. cria muitos modelos de como atender bem o cliente, a gente desenha muitos cases e se acostuma a ter a última palavra. Nesse caso, nós desenhamos algumas ideias e deixamos eles nos ajudar a desenvolver. Porque eles eram o nosso maior bem, que é o usuário final. Eles também são usuários. E essa conexão gerou velocidade, gerou todos esses ganhos que nós imaginávamos em metade do tempo. E criou também, não está aqui no case, mas mudou a forma, o carinho, o contato também nas mídias. Quando a gente percebe como é que é o contato hoje, existe uma interação através de emojis, através de aproximação. E essa conexão gera também uma outra coisa que não existe no serviço público, que é interesse pela marca. Esse relacionamento, eu acho que a chave do negócio assim foi quebrar o cliente, porque ele está muito bravo e ele entra xingando. Aí depois ele fala, desculpa, não era isso, sabe? Não era com Se você. acalma, tá tudo bem. E aí eu acho que isso é bem um perfil do Twitter, porque tá exposto, é para todo mundo, né? O cliente que te chama no privado, você não tem essa visibilidade, mas o cara vai lá, ele entra com 7 pedras na mão, aí você dá uma quebradinha, tipo, fala, ai, calma, sua segunda-feira vai dar tudo certo, a gente está aqui, você vai resolver seu problema. Aí ele, ai, verdade, desculpa, sabe? Às vezes, porque é só um desabafo. E muitos dos clientes marcam o nosso produto sem marcar o arroba. Então, às vezes, ele nem sabe que ele vai ser tratado, mas a gente tem essa inteligência que pega a palavra ali, transporte, enfim, com os nossos produtos, já reconhece e já atende. Então, ele, às vezes, faz um desabafo. Ai, meu cartão parou de funcionar. E aí você pega e responde e fala, eita, como assim você está me respondendo? Eu nem te marquei, eu publiquei na minha rede pessoal, porque a gente está ali para resolver. É muito bacana. Esse ponto que a Luísa falou é importante, porque a linguagem também mudou. Deixou de ser uma linguagem formal, uma linguagem de público, como se fosse uma leitura de jornal, e os trejeitos, a forma... Porque o nosso cliente fala dessa forma. E não adianta gerar empatia se a gente não gerar conexão. E aí e não dá para explicar isso, não dá para ensinar isso. Deixar a pessoa à vontade, fazer as moderações necessárias e trilhando dentro daquilo que a gente imagina que seja um roteiro, não um script, e a gente conseguiu fazer essa conexão. E o perfil dessas pessoas que atendem também foi muito pensado, sabe? São pessoas conectadas, que têm relação com aquela rede social. Então, não adianta uma pessoa de e-mail, vamos supor, começar a atender uma mídia social que talvez o perfil é diferente. Ali, a pessoa tem que ser usuário, inclusive, da rede social, para ele saber que tipo de emoji vai criar uma conexão. Não é só simplesmente usar emoji. Você tem que usar um emoji que conecte com a mensagem enviada pelo cliente. É isso aí, parabéns. Adorei. Obrigada. Muito obrigada, gente. Parabéns pelo case. E a gente dá continuidade aqui com mais um case de teleperformance, chamando agora a Tatiane Ortega e a Aline Silva, ambas gerentes de operações da teleperformance. Então, Tatiane e Aline. Venham compor a gente aqui. E o case é a experiência digital transformando o comportamento e gerando eficiência e performance para a Ambev pela teleperformance. Tatiane e Aline, está com vocês, então, por favor. Bom dia. Bom, esse case, eu sou Tatiane Ortega, sou gerente lá na Teleperformance, trabalho já há 20 e alguns anos no call center, né? Nessa parte de... Alguns, né? Nessa questão de relacionamento com o cliente. E hoje, especificamente, vou falar de um case Ambev, que é um dos nossos parceiros da TP, e que não é de hoje, né? A gente está com eles há 7 anos, bastante tempo, e a gente começou esse trabalho em 2016, num projetinho piloto, onde, não sei se todos conhecem a Ambev, mas a Ambev é a maior fabricante de cerveja do Brasil, e eles tinham um grande problema que era a pulverização da tratativa do cliente. Então, hoje, eles estão em mais ou menos 100 centros de distribuições diferentes, e o cliente ele era tratado dentro do CDD, pelo representante comercial,
e pelo time lá de cada CDD. E aí, em 2017, a gente centralizou esse atendimento na Teleperformance. E aí, obviamente, com todas as ferramentas que nós temos, e com esse olhar, e com esse ouvido, né, para o que o cliente está nos dizendo, a gente começou um trabalho de transformação. Então, a gente se deparava com problemas básicos. Né? Assim, pior do que faltar a greve do transporte público é faltar cerveja nos estabelecimentos para vender. Então, pior do que qualquer coisa é isso. Se vocês souberem que a gente sofreu na pandemia, olha, eu vou te falar. Com venda, a gente vendeu muito. Enfim, e aí a gente se deparava com situações básicas do cliente, né? Então, a gente tinha muitas ligações. Então, pensa que a gente tem 1 milhão de clientes na base, então eles nos ligavam com muitos problemas do tipo, eles não sabiam onde estava o pedido dele, sabia que ia entregar em horário comercial, mas ele era tão ansioso que a gente falava até às 17, quando era 9 horas da manhã, ele já estava nos ligando. Enfim, com série questões que a gente poderia simplificar e dar autonomia para o cliente se autosservir, né? Então, a gente transformou todos esses dados que a gente, como já foi dito aqui, né, um monte de dado em informação importante para o cliente relevante, e a gente começou esse processo de transformação. O primeiro deles foi a Ambev desenvolveu, né, baseado em todas as interações que a gente tinha no nosso contact center, uma plataforma, né, um app, e nele ela conseguiu colocar, primeiro, o cliente poderia fazer o pedido dele por lá, segundo, entender onde estava o pedido dele na rota do dia. Segundo, terceiro, abrir qualquer tipo de solicitação. Então, hoje, o estabelecimento ele sofria muito com... Ele pedia, mas ele também tinha uma série de problemas. Por exemplo, vem a lata amassada, produto que ele acabou não pedindo, porque quando o caminhão vai descarregar, não tem uma ordem certa, então, a lata de um lado, vasilhame do outro. Então, acabava fazendo alguns pedidos errados. E o cliente ele não tinha retorno dentro do CDD sobre esses problemas que aconteciam. Então, ele conseguiu, dentro desse aplicativo, fazer esse autosserviço. Só que tinha a parte difícil, né? Pensa que o B2B, o comprador da Ambev, é o Zé e é um estabelecimento muito grande. Então, em todo bar de bairro existe um Zé por trás. A gente tem até um aplicativo chamado Zé Delivery por causa disso. Então, todo estabelecimento tem um Zé lá atrás do balcão, que também, enfim, que é muito antigo, tem muitos anos de estabelecimentos que tinham essa dificuldade de se adaptar ao digital. E a gente, após esse desenvolvimento, né, de ter essa facilidade, esse comodismo para o estabelecimento, a gente fez, dentro da nossa operação, uma coisa chamada adoção digital. Então, quando a gente ia fazer o pedido, a gente ia atender esse cliente, a gente informava para ele e ensinava ele a como ele ia, a partir daquele momento, ser atendido pela Ambev. E aí, a gente foi nesse processo, mais ou menos durante 1 ano e meio, então, nesse processo de adoção digital mesmo, ensinando o estabelecimento. Então, pensem que N problemas surgiam. Eu não sei a senha. Eu não consigo entrar. Meu aplicativo está desatualizado. Enfim, todas essas situações, a gente acolhia o cliente, né, dentro do nosso call center, e aí fomos fazendo essa doutrina. Então, isso, em 2 anos, ele se reverteu. A Ambev tinha... No começo do projeto, 9% de aderência ao app. Hoje, todos os nossos pedidos, 98% dos nossos pedidos são tirados pelo app. A gente conseguiu mudar o perfil do representante, do vendedor porta a porta. Hoje, ele não tira mais pedido, ele faz um trabalho muito mais de negócio, incentivando o ponto de venda a comprar diversos produtos, não só a trimarca da Ambev, mas todos os produtos que ele tem dentro do portfólio. Isso trouxe ganhos infinitos de receita, de market share. Hoje, o cliente ele consegue, ele mesmo, saber se o pedido dele foi cancelado, se está em rota, se não está em rota, dentro do próprio aplicativo. E, com isso, a nossa central de atendimento ela se tornou muito mais eficiente no pós-vendas, né? Então, hoje, o estabelecimento ele abria um chamado para resolver problema de refrigerador. Esse chamado demorava 15, 20 dias. Hoje, a gente conseguiu reduzir esse tempo, porque, obviamente, eu não trato mais o básico higiênico. Então, assim, tudo que era de ligação básica, a gente conseguiu reduzir em 70% nesses últimos 4 anos, né, de parceria. A gente, com isso, conseguiu dar uma visão muito mais pós-venda para o nosso cliente, resolvendo muito mais rápido o problema que ele tem. E aí, com tudo isso, obviamente, a gente teve uma
satisfação e uma experiência muito melhor do nosso cliente. E esses números são revertidos no CSAT e também na pesquisa de NPS, que hoje é um dos focos da Ambev, né? Ela não quer só ser a maior empresa de vendas de bebidas alcoólicas e não alcoólicas do Brasil, mas também uma referência em atendimento e experiência do cliente, né? Ela quer ter esse cliente na base, ela quer ter esse cliente satisfeito na experiência tanto da compra quanto do pós-vendas. E é basicamente isso que a gente fez lá no nosso negócio. Nem tem mais muito o que falar depois dessa aula da Tati. Hoje a gente ainda continua trabalhando com a adoção digital, não só nos clientes que já são da base, mas a gente faz todo um trabalho de clientes novos que estão entrando na base para fazer o acompanhamento desde o início do cadastro dele até o primeiro pedido, fazer o acompanhamento do comportamento dele, se ele realmente se adaptou ao app. Muitos clientes não gostam, não querem, ainda assim eles continuam querendo a visita do representante, né, do vendedor, ele continua querendo reclamar para o vendedor, ele continua pedindo para o vendedor que ele não quer naquele dia, ele quer no outro dia, ele quer a entrega no outro dia. Enfim, a gente tem que se desdobrar de fato para roteirizar tanto a visita do RN quanto a entrega do pedido do cliente, mas ainda assim a gente faz o trabalho do cliente se autosservir através do aplicativo. E aí um dado bem importante, a nossa volumetria, né, que caiu de 2 milhões de chamadas, de interações antes desse projeto de adoção digital por ano, e agora tem aí em torno de 500 mil interações por ano. Então, a gente teve um sucesso muito grande em parceria com os clientes, né, para que esse projeto realmente acontecesse, tivesse sucesso, e centralizasse todo o atendimento da Ambev na nossa operação. É isso. Muito bom. A gente deixa o operador para aquilo que ele de fato precisa, né? Então, exatamente. Uma mudança completamente de mindset. E oferece um serviço muito mais rápido também, que é mais fantástico, né? Porque às vezes você tinha que esperar e o operador ia ter que ir atrás daquele roteiro para responder. Agora, se a resposta está pronta ali, acessível, é fantástico. E a gente começou a fazer parte de projetos muito mais interessantes. Junto com a Ambev, né? Então, hoje a gente presta serviços não de relacionamento com o cliente só, mas muito mais de participação do negócio mesmo, com autonomia para resolução. Então, tudo que é problema financeiro, de logística, quem trata hoje somos nós. Então, é uma relação de muita confiança e que, para o cliente, isso é sensacional, porque ele que é o melhor beneficiado com agilidade, empatia, enfim. E os Zés agradecem, né? E os Zés agradecem. E peçam-nos a delivery. Conta lá, Ana, como é que vocês enxergaram esse case? O que você tem para contribuir? Primeiramente, parabenizar Tati e Aline. Vocês não deixaram eu falar nada. Não, tá sensacional. A questão da adoção digital, você está aí sem 2% de adesão, é muito pouco. Quando a gente olha para o mercado, vocês estão bem demais, sinceramente. Porque ponto de gole não é fácil, de jeito nenhum, criar cultura. Porque criar cultura dessa questão digital, nossa, é difícil, gente. É até assim, muito parecido com criar cultura numa organização, que, às vezes, compra outra, né, Patrícia? A gente sabe que você vem de uma outra empresa que foi adquirida, é muito complexo. E a adoção digital é muito parecida com isso. Inclusive, se faz até analogia com relação a isso. Mas vocês estão de parabéns. O que nos chamou a atenção foi esse número. Porque, realmente, gente, nós estamos falando de muitos clientes. Olha, quem não gosta de uma cerveja, gente? E hoje a gente não vende só cerveja, viu? A gente já vende carne, a gente já vende leite, leite condensado, porque o aplicativo do Bis hoje, a Ambev vem nesse movimento que é fazer mesmo um marketplace dentro do aplicativo dela. Então, hoje a gente já vende tudo. Gin, vodka, cachaça, aí já vende leite, já faz ali uma caipira, o energético para ressaca, a gente já vai fazer. É isso. Muito legal. E outra coisa que chamou a nossa atenção como jurado foi o que vocês cresceram no CSAT, né? Que é também complicado, porque é muito repetido, né? Todo ano que se faz. Veio o Rondinelli com 97, a gente ficou até um pouco assustada. Ficou pensando, nossa, então 92 é ruim? Não. Rondinelli, aí acabou com a gente, não, viu? Não. Crescer 3 pontos percentuais é muito bom, gente. É muito que 3 pontos percentuais, quando você está mal,
é fácil, É, né? verdade. Então, Agora, 3 pontos percentuais. nossa. Quando você já tem um padrão de excelência acima dos 90, cada pontinho desse, gente, ele é mais difícil do que É muito crescer suado. 10 É isso pontos aí. quando você está em 20, entendeu? muito suado. É muito suado. É muito difícil. suado mesmo. Então, parabéns, gente. Obrigada, gente. Muito obrigada. obrigada. Com a Tati, com a Aline, a gente encerrou o último case da categoria Call Center Contact Center. Aí a gente abre um espaço, aproveitando que nossos participantes todos estão aqui ainda. Se vocês têm alguma dúvida em algum case em relação a algum projeto que a gente viu aqui. Alguém tem alguma contribuição, alguma dúvida que queira colocar? Não, você pode ficar aí um pouquinho ainda. Ai, meu Deus. Bom, gente, obrigada pela atenção de vocês nessa categoria. O time da Band está me informando aqui que a gente vai fazer uma breve pausa, tá? De 15 minutinhos, vamos combinar 15 minutinhos para vocês darem uma olhadinha nas ligações, nos telefones aí, e a gente retorna. Então, 11h05, a gente retorna com os premiados ouro e prêmios especiais da categoria campanha e programa. Então, 15 minutinhos para a gente fazer o intervalo e já voltamos. Tem um coffee break servido ali para vocês no saguão.